para mediar esse importante painel. As grandes palavras de ordem hoje do setor são IA a serviço da mobilidade e descarbonização. Então estamos aí com um painel extremamente concorrido. Vamos chamar aqui o Dimas Barreiro, membro do Conselho Diretor da NTU e presidente do Sindônibus, que fará a mediação desse importante painel. Uma salva de palmas ao Dimas. Pelo Bruno Batista, que é sócio da To Innovate Consultoria. Uma salva de palmas ao Bruno. Pedimos que venha aqui à frente. Walter Barbosa, vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, famoso Valtinho. Paulo Arabian, diretor comercial de ônibus da Volvo Buses Latinoamérica. Uma salva de palmas ao redor. Marcelo Galau, diretor de desenvolvimento e negócios da Scania. E Jorge Luiz Carrer, diretor de vendas de ônibus da Volkswagen do Brasil. Temos aqui um time de feras, conduzido pelo nosso brilhante Dimas. Dimas, contigo a palavra, querido. Olá, muito bom dia. Marcelo, seja bem-vindo. Amigo Jorge. Obrigado. Pessoal, bom dia a todo mundo, senhoras e senhores. Muito bem-vindos aqui, os amigos. Nós vamos debater esse tema que está tão atual, né? O Aveleda agora colocando aqui várias questões relacionadas a isso. Vamos procurar fazer isso conforme preconizado, de forma realista. E nada melhor do que ter aqui justamente a representação dos fabricantes, das nossas opções mais tradicionais do setor. E vamos começar com a apresentação do Bruno, que acho que vai dar elementos para que a gente possa seguir aqui com esse debate, fazer da melhor forma, sempre tendo em mente, né, Bruno? E em termos, e essa acho que tem que ser sempre a primeira premissa, a gente sempre tem em mente que qualquer medida, especialmente voltada ao transporte, que seja com foco de redução de emissão de carbono, a melhor medida sempre será fortalecer transporte coletivo. Essa é a medida que tem efeito imediato, né, e que realmente vai ajudar a gente a ter esse avanço na questão de emissões com impacto climático, que a gente está atrasado nessa discussão. Bruno, por favor. Olá, Olá, bom dia. Bom, eu sou o Bruno Batista, eu acho que vários de vocês me conhecem durante o período de atuação na CNT, fui diretor executivo por mais de 20 anos, 25 anos no total, e agora eu sou sócio de uma consultoria, transporte e logística. O nosso papel agora é ajudar as empresas na melhoria de processos, executar estudos e pesquisas específicos em relação às empresas e também fazer análise de cenários. E o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, dentro do contexto dessa apresentação, é falar um pouco do processo histórico que nos levou à questão da transição energética e, mais do que isso, algumas reflexões de como isso pode mudar a vida das empresas e como isso vai alterar significativamente o cenário empresarial e energético no Brasil. Bom, transição energética é um tema que já vem sendo falado há bastante tempo, né? Se a gente voltar aí 10 anos, isso começou um pouco mais incipiente, mas agora isso é pauta do dia. Isso está no noticiário, isso está nas empresas, isso está na boca do próprio governo, que assume cada vez mais compromissos. Mas o que vem a ser transição? Então, dentre as diversas denominações, né, de detalhamentos, transição, então, é um processo ou um período de mudanças gradativas de estado ou condição. Então, o que é importante nessa definição é que a gente está falando de um processo, de um período, não é uma revolução, é uma transição, é algo que acontece paulatinamente. Mas antes de falar de transição, vamos ver como é que a gente chegou nessa necessidade de ter uma economia energética. Aqui a gente tem uma foto, né, do nosso cérebro e dentro dele tem uma partezinha pequena na base chamada hipotálamo. Esse hipotálamo ele é responsável, então, por regular os nossos mecanismos básicos de sobrevivência. Então ele cuida da nossa temperatura, do sono, da alimentação, da sede. Então ele é um centro integrador ali de processos neurológicos
que vão permitir a gente sobreviver. Por que isso é tão importante para a gente? Porque ao longo do tempo, ele se especializou. Então, se a gente pegar dentro da nossa história de evolução humana, ao longo dos últimos 250 mil anos, ele se especializou a ponto de fazer com que a gente tenha uma busca incessante e necessária por energia, porque a gente precisa sobreviver. E como supermercado, oferta de alimento é uma coisa muito recente, ao longo desse período todo ele ficou se desenvolvendo, se aprimorando para que a gente conseguisse reter, manter o máximo de energia possível. Então, quando a gente vai no coffee break ali e come 2, 3 salgados ali a mais ou um copinho de suco extra, é ele falando que a gente precisa guardar energia. Então, esse é um imperativo na nossa vida. E o que isso tem a ver com o transporte? Isso tem a ver que, ao longo dessa nossa existência, da evolução, os nossos antepassados eles ficaram fazendo o que a gente faz hoje, olhando ao redor e ver o que existe de oportunidade para que a gente pudesse economizar energia. E quais foram os recursos disponíveis que eles encontraram na natureza? Vamos pegar um exemplo. Essa tecnologia aqui foi testada. Então, é um veículo grande porte, né, muito torque, mas precisa de muito alimento, a velocidade baixa, enfim. Então, não se prestou muito bem para os serviços de transporte. Vou ver esse outro. Também menor porte, mas esse era muito especializado. Esse não podia ser utilizado em várias regiões do mundo, então ele também foi deixado ao longo do caminho. Tem esses também, aqui na América do Sul, mas eram de pequeno porte, baixa condição de tração, baixa capacidade de carga, não conseguia levar passageiros de um lado para o outro, isso também foi deixado de lado. 5 mil anos. Até que ela chegou no seu pico, por volta aí de 1900. Então, vamos fazer uma análise desse período. A melhor tecnologia disponível, então, era o cavalo, porque as alternativas não eram muito boas. Quais eram os benefícios dessa tecnologia? Em primeiro lugar, ele era muito eficaz em termos energéticos. Em termos de produção, de tração, não tinha nada melhor do que ele, com a mesma quantidade de energia que ele recebia. Ele gerava empregos, existia uma grande cadeia, como acontece hoje, né? Você precisa de mecânico, borracheiro, alguém para cuidar da parte elétrica do veículo, lá a mesma coisa, precisava de estábulo, produtor de ração, alguém para limpar, veterinário. Era uma tecnologia muito versátil, podia ser utilizada no campo e na cidade, e também muito adaptável em qualquer tipo de rodovia, né? Como estradas ruins, por exemplo. Então, do ponto de vista energético, que é o que nos interessa avaliar, então ele tinha umas grandes vantagens. Ele se alimentava sozinho, ele tinha um autocontrole, fazia sua manutenção básica de forma independente e se autorreproduzia. E mais do que isso, em termos energéticos, ele produzia mais força mecânica do que qualquer motor que existia até então. Então, do ponto de vista energético, fazia todo sentido usar essa tração animal, essa tecnologia, entre aspas. Ocorre que, como em toda tecnologia que se espalha, que é muito difundida, ela começa a gerar alguns impactos na sociedade. Então, vamos pegar o caso de Londres, por exemplo, em 1900. Londres era, à época, a maior cidade do mundo, 5 milhões de habitantes e 300 mil cavalos. 11 mil táxis movidos a cavalo, tração animal, e milhares de ônibus, cada um precisando de 12 cavalos, né, para poder puxar as carruagens. Então, só eles demandavam 50 mil cavalos. Imagina o que é isso dentro de uma cidade. Vamos avaliar a América do Norte. Estados Unidos, principalmente, que tem estatísticas mais antigas. Em 1840, eram 4 milhões de cavalos para 18 milhões de habitantes. Então, a média é um cavalo para cada 4,5. 60 anos depois, esse percentual subiu 600%. Então, a gente passou para ter um cavalo para 3 pessoas, e 0,2, 3,3 por aí. Só que isso começa a gerar alguns problemas. Em Nova York, por exemplo, 15 mil cavalos mortos por ano, necessidade de comida e espaço para armazenar esse contingente todo no meio da vida social, e isso começa a gerar problemas sanitários e ambientais. Fora isso, também se envolviam muito em acidentes e principalmente a questão dos dejetos. Cada cavalo, então, deixaria nas ruas entre 16 e 22 quilos de estrume por dia. Isso com a passagem dos veículos triturados, isso foi para o ar, contaminou os próprios reservatórios de água e começou a gerar problemas de saúde. Então, uma tecnologia, entre aspas, sendo utilizada a exaustão, começou a gerar impactos na vida social. E aqui está uma foto de Nova York, para se ter ideia do que a gente está falando. Uma rua totalmente tomada por dejetos animais. Mas no final dessa história, o que as pessoas queriam?
Será que elas queriam cavalos melhores, mais rápidos, mais confortáveis, talvez? Ou elas queriam menos sujeira? Elas queriam menos sujeira. Então, olha só aqui um desfile de Páscoa em 1900 na Quinta Avenida em Nova York. A foto não é muito boa, porque a fotografia também estava começando nessa época. Então você tem uma infinidade de carruagens e só tem um único veículo nessa foto. Ele está aqui. O começo do fim de um tipo de tecnologia. 13 anos depois, onde estão os cavalos? Sumiram. E essa curva acabou acontecendo um pouco antes, então a produção de veículos cresce, a utilização de cavalos cai, e ao mesmo tempo várias outras coisas contribuem para essa virada tecnológica, né? Então os Estados Unidos começam a explorar petróleo em meados do século XIX, no final desse mesmo século, na Alemanha, surge o primeiro veículo, motor a diesel em 97, e já no século XX, 1908, os Estados Unidos começam a fabricar veículos em série. Então, a gente sai de uma produção de petróleo praticamente zero no início do século passado e fecha o século aí com uma produção gigantesca. Então, se a gente for contextualizar tudo o que aconteceu, são 3 grandes grupos, 3 grandes fatores de mudança. O primeiro deles, a pressão ambiental. Ela aconteceu. A vida conjunta, conviver com aquele tipo de equipamento, né, entre aspas, estava gerando prejuízo à vida da própria população. Houve a oportunidade, surgiram novas tecnologias nesse mesmo tempo. Esse foi um segundo fator de mudança. E um terceiro fator de mudança foi a disponibilidade abundante de novas fontes de energia. Então, quando essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente tem uma virada tecnológica. Só que 100 anos depois, então a gente deixou o cavalo para trás e começamos a utilizar os motores a combustão, devido à praticidade, capacidade de carga, velocidade, confiabilidade, aprimoramento tecnológico ao longo do tempo. E 100 anos depois, a gente chegou, em 2014, por exemplo, com um consumo de petróleo muito alto, uma frota de veículos extremamente elevada, né, distribuída no mundo todo, sobretudo nos países do norte, mais ricos, e uma frota que cresce de forma acelerada. Então, entre 2010 e 2024, a frota mundial cresceu 50%, pouco mais de 50%. A gente começa a chegar também em uma situação que pode ser mostrada pelas fotos. Então, a gente tem ao redor do mundo, nos grandes centros, principalmente, congestionamentos. Nós temos a ocorrência de alguns eventos climáticos extremos. Aqui foi enchente do rio Taquari, né, no Rio Grande do Sul, em setembro de 23. A gente não sabia à época que esse era só um alerta daquilo que estava por vir em 2024. A gente tem situações como essa, na região amazônica, né, o lugar que mais tem água no mundo, os rios secando. Aqui o alerta de 23 não foi bem ouvido. Em maio de 24, vocês vão se lembrar bem, aquela tragédia no Rio Grande do Sul que atingiu mais da metade dos municípios do estado. Aqui um outro exemplo, o Rio Madeira, um rio gigantesco que chega nas épocas de seca agora, que ele fica com uma lâmina de 30 centímetros. Ou seja, o cenário ambiental está nos dando aviso de que algo, com a utilização extrema da tecnologia atual, está gerando externalidades que são muito ruins. Então agora a gente chega naquele mesmo ciclo que nós vivenciamos um século, 120 e poucos anos atrás. Existe uma pressão ambiental forte, porque os impactos estão sendo cada vez mais percebidos, visíveis. Existe o surgimento de novas opções tecnológicas e também novas fontes energéticas começam a surgir e a se multiplicar. Então, a gente volta agora para esse dado momento da nossa história, com uma nova fase de transição. Então, entramos num novo ciclo, um novo processo de mudança. Isso atinge diretamente o setor de transportes. E quais são as fontes de energia alternativas que estão sendo vislumbradas para o transporte rodoviário? Principalmente essas 4. Veículos elétricos. Então, a eletromobilidade é um tema que ganhou muito espaço aí nos últimos 10, 15 anos. O biometano, né, os biogases, né, esse é um tipo de combustível que também vem sendo muito aproveitado e deve crescer muito no Brasil.
o hidrogênio renovável, o hidrogênio verde, e o diesel verde, que é o HVO. Então, se lá atrás a mudança foi de uma tecnologia para uma única outra, agora, com a evolução do mundo, é normal com que essa situação fosse multiplicada. Então, hoje existem mais opções. E à medida que existem mais opções, é preciso, então, se conhecer melhor as características de cada uma delas e se verificar as possibilidades de usá-las, de adaptá-las ao contexto de cada país. E no caso brasileiro, isso é um fator que dificulta um pouco. Nosso país é gigante, é muito diferente implantar ônibus elétrico no Brasil do que em Santiago. É muito mais difícil utilizar um veículo elétrico no Brasil do que em Portugal. A gente tem grandes desafios que acabam complicando mais o processo de análise. De toda forma, a nossa frota veicular continua crescendo a passos largos. Então, o Brasil tem o desafio de prover mobilidade de uma forma mais sustentável. O Brasil se comprometeu, via Acordo de Paris, redução de uma meta que é uma meta muito pesada, não é fácil atingir isso. Lembrando que o nosso compromisso de atingir neutralidade de emissões é até 2050. Então, nós estamos falando de míseros 25 anos, porque mudar isso não é uma tarefa trivial. Então, caminhando para o final, quais são os desafios da transição energética que a gente vivencia hoje? Em primeiro lugar, a construção de novas infraestruturas. Migrar do petróleo para qualquer uma das outras que a gente está discutindo não é fácil, não é barato e não é rápido. Um segundo ponto é que existe a necessidade de garantias de suprimento elétrico. Não adianta se oferecer determinado tipo de energia que vai faltar daqui 5 anos e os ônibus vão ficar parados na cidade. Isso já aconteceu no passado, não sei se vocês vão se lembrar, na década de 80, no auge lá do pró-álcool, o Brasil produzia quase que 100% de veículos a álcool, até que por volta de 86 por aí teve uma quebra de safra, elevação do preço do açúcar, produção de álcool no Brasil desabou. 3 anos depois, ninguém mais comprava carro a álcool, porque se perdeu a confiança em relação à oferta de energia. Necessidades de investimento. Isso já foi falado um pouco aqui ao longo do seminário e, de fato, é um fator crítico, não é barato virar essa chave. Basta ver o exemplo europeu. 5 anos atrás, 6 anos atrás, todas as montadoras, não, agora é elétrico, vamos para o elétrico, e lá houve um aporte significativo de recursos da União Europeia. Até hoje não vingou. Lembrando que eles têm uma extensão geográfica menor, eles têm uma uniformidade política muito mais forte do que o que a gente tem aqui, e ainda assim não pegou. Então é difícil virar essa chave. Não é impossível, evidentemente. Formação de mão de obra, que é uma coisa que pouco se fala. Hoje já se reclama muito, falta motorista, falta mecânico. Você imagina virar uma frota para elétrico, ou para biometano, ou para hidrogênio. Você precisa formar todo um novo contingente de mão de obra para atender isso. Sem isso, não funciona. Essas coisas têm que andar para e passo. E, por fim, o alinhamento industrial. O Brasil não é um mercado grande o suficiente para gerar tecnologias específicas para cá. Isso vai ter que estar, de uma certa forma, conectado com algumas diretrizes de montadoras, sobretudo da Europa. Eu acho que esse é um ponto que vai ser abordado aqui. Existem alguns outros desafios. Então, só para finalizar, acho que a minha função aqui, Dimas, levantar alguns pontos para apimentar esse debate. Eu vou trazer aqui 2 deles, 2 estudos realizados pela CNT. O primeiro deles é que a evolução dos veículos a diesel, da fase P1 para a fase P8, eles reduzem muito as emissões. Então, é uma tecnologia que foi se aprimorando e hoje ela já, em termos de emissão, ela já está muito mais baixa. E, por fim, um segundo estudo aqui também feito pela CNT, no Haflen ali, a equipe da CNT que participaram disso, é que, por exemplo, a remoção de veículos da fase P0 para P8, só isso resolve 1/3 dos problemas de emissão. Então, agora, existe uma grande interrogação. Qual vai ser o nosso caminho? Até onde a gente vai com petróleo? Quais são as alternativas que vão poder ser utilizadas? E eu gostei muito do título desse painel, porque ele tem uma palavra que faz toda a diferença, que é realista. A gente tem que ser realista, pragmático,
A gente não adianta, a gente pode ver coisas maravilhosas que funcionam em outros lugares, a gente tem que traduzir isso, tropicalizar, porque a nossa situação é muito diferente, os nossos desafios são muito maiores. De toda sorte, o processo de transição já continuou, nós estamos no meio dele, apesar de ser uma questão mais silenciosa, a gente está no meio de uma batalha tecnológica. Isso já aconteceu no passado. Início do século passado, com a parte de energia elétrica, também foi assim, corrente contínua versus corrente alternada. A gente teve isso no videocassete, quem é da minha época vai lembrar isso, era Betamax ou era VHS. E agora a gente tem aí DeepSeek versus ChatGPT. Então, no fundo, existe uma briga tecnológica, mas também uma briga comercial de prevalência. A história corporativa mostra que, em geral, existe apenas um ou poucos vencedores. E a gente está na mesa com mais e diversas opções em termos de transição. Então, que nós tenhamos a sabedoria para constituir boas políticas e, principalmente, oferecer boas informações aos empresários para que a transição energética, de fato, não seja só um PowerPoint bonito para ser apresentado na COP, mas que, sim, transforme a vida das cidades, a vida da população com menos emissões, porque a pressão ambiental ela é forte e tende a continuar. Bom, estão os meus contatos. Muito obrigado, presidente Edmundo, Francisco. Agradeço a todos pelo tempo. Muito obrigado. Muito bom, excelente, Bruno. Parabéns. Muito bem montado, muito bem estruturado. Eu vou fazer uma provocação inicial aqui a vocês, e a minha provocação muito franca é justamente para oportunizar que a gente possa fazer uma discussão correta em cima disso. Eu acho que a gente, como muito bem colocou aqui o Bruno, a gente está falando de uma transição, isso é um processo, você tem etapas a cumprir, a gente precisa ser inteligente. Primeiro porque a gente já está atrasado, nós não estamos nos antecipando a um problema, a gente já está atrasado. Isso custa caro e recurso escasso, com uma transição necessária e cara, a gente precisa ser inteligente e aplicar bem os recursos que tem. Então, eu vou chamar a atenção de alguns pontos que eu acho que muitas vezes nessa discussão parece que as pessoas têm uma leitura que estou aqui para ser convencido do contrário, mas que me parece equivocada. Por exemplo, o mito do carro zero emissão. Não tem nada que anda sobre a Terra com propulsão que seja zero emissão. Quando eu troco o abastecimento de um ônibus pela tomada, eu vou falar aqui, por exemplo, eu sou do Ceará, lá é uma terra promissora do sol e dos ventos, nós temos lá a maior produtora de energia renovável, que são energias variáveis, né, as mais comuns, eólica, solar e tal, do Brasil, e ela hoje está impedida de acrescentar grandes volumes de energia renovável na nossa rede, porque ela não suporta mais. E lá no Ceará, que é a terra do sol e do vento, metade da nossa energia é produzida em termoelétricas. E metade da energia das termoelétricas é produzida a carvão. Lá no Porto do Pecém, que é o nosso porto mais novo, tem uma esteira que a gente recebe toneladas de carvão ali para abastecer as termoelétricas. E aí a gente vai dizer, não, mas as termoelétricas estão diminuindo. Não estão, estão aumentando. Estão aumentando. Nós estamos para inaugurar recente, não sei se inaugurou recente ou está perto de inaugurar uma nova, por exemplo, lá em Caucaia, que é uma cidade que hoje se tornou muito conhecida por conta da discussão do tarifa zero. Então está aumentando. Quando abriram essas termoelétricas lá, a história era a seguinte, elas são segurança energética, elas não serão ligadas. Se faltar energia, a gente tem elas para estabilizar a rede e tal. Só que, como acontece no mundo inteiro, a pressão por energia é sempre aumentando, e a primeira coisa que eles fazem é olhar e falar, poxa, a gente já tem as termoelétricas, estão todas aqui, vamos ligar que é muito mais barato. Então nunca mais desligou. É importante que a gente compreenda isso. O que é consenso tecnológico é motor elétrico. Quanto a esse, não há dúvida, ele é tão eficiente, ele aproveita quase 100% da energia que não tem como ser muito melhor do que isso. Bateria é outra coisa, bateria é o que tem para hoje, especialmente em grandes aplicações. Quanto menor, mais fácil com bateria, quanto maior, mais difícil. Então a gente precisa entender isso para não ficar jogando o dinheiro que é pouco, aplicando mal. Quando a gente fala de transporte, para finalizar com essa parte da discussão, a gente precisa levar em consideração, tudo é energia, né? Seja energia elétrica, energia de transporte, a maior parte da produção, da emissão de CO2 no mundo, mas a maior parte é muito mais de 50%, é mais de 70%, é para a produção de energia elétrica. E
quando a gente fala de transporte, o transporte é a menor parte dessa emissão. O transporte no Brasil, todo o transporte, cargas, pessoas, todos os modais, é 13%. Aqui, que é muito melhor, 17% da nossa emissão é energia elétrica. Ônibus urbano é 0,8%, menos de 1%. Essas taxas têm algumas variações. Quando você pesquisa, eu já pesquisei muito, tem alguns estudos que apontam de um jeito ou de outro, são diferentes. Mas é nessa ordem, mais ou menos. E o principal agressor na área de transporte é automóvel. E a gente tem no Brasil, o Bruno falou aqui do etanol, outro grande diferencial, que é a produção do nosso etanol sem queima da palha da cana. Os veículos automóveis quase todos flex, e a gente fortalece pouco essa política. É uma política de ação imediata. Então, eu finalizo chamando a atenção para o seguinte: transporte coletivo é a melhor saída, isso também é consenso, é a menor emissão que se pode produzir para deslocamento urbano, a não ser que você vá a pé ou de bicicleta. Motorizada, a melhor saída é transporte coletivo. E a gente tem tido, no Brasil, dificuldade de recursos para manter qualidade suficiente com preço competitivo para poder o cidadão continuar utilizando o transporte coletivo. Então, neste ambiente, se a gente tiver qualquer tentativa de avanço em alguma coisa que encareça o transporte coletivo, enquanto a gente não equaciona essa conta, a minha impressão é que isso é tiro no pé. Então, é uma coisa que precisa ser feita com cuidado, a gente precisa avançar, precisa estar a par do avanço dessa tecnologia, porque ela virá, especialmente, como eu disse, motores, eu não tenho dúvida, não tenho dúvidas, mas a gente precisa equacionar para, terminando aqui com mais um exemplo do Bruno, não colocar a carroça na frente dos cavalos, senão a gente erra, se atrasa ainda mais e gasta mal esse dinheiro. Então, neste contexto, dentro de todas as alternativas que foram apresentadas e que a gente discute muito, eu gostaria de pedir a vocês que comentassem o que é que vocês veem, como é que a gente acha que pode ser uma sequência adequada de passos nesse sentido, e como é que o Brasil, em especial, que é importante que se tenha isso em mente, o Brasil está estável nas suas emissões há mais de uma década. E dióxido de carbono, CO2, faz diferença se é emitido aqui ou na China. A China continua ampliando, a Índia continua ampliando, vai continuar, porque vão continuar crescendo, população e aumentando o consumo. O Brasil vem andando muito bem nesse sentido, mas é uma preocupação que precisa ser um compromisso mundial. Levando tudo isso em consideração, estou vendo aí que o Marcelo já está preparado para comentar, peço a todos que participem. Obrigado. Muito interessante, Dimas, a visão do seu estado. Muita energia eólica, né? E o Brasil, de fato, tem capacidade para dobrar a geração de energia. A dificuldade está no armazenamento dessa energia. Por que acaba indo para a termoelétrica? Porque a termoelétrica você consegue nivelar a quantidade de energia que você está gerando. Se você gera energia sem consumo, você gera um curto-circuito. Você tem que ter algo para armazenar a bateria. Por isso que a eólica e a solar já está sendo um problema, por exemplo, nos Estados Unidos. O nome técnico que eles estão dando lá é curtailment. Você tem que desligar a usina, senão você vai gerar um problema na rede. E deu na Europa outro dia. Derrubou o sistema, né? Por quê? Porque gerou energia e não havia consumo. Então, a energia, ao longo do dia, você tem picos de consumo e vales. Então, a grande dificuldade, né, não existe dúvida que o motor elétrico ele tem uma eficiência próxima de 100%, enquanto que os motores a combustão estão nos seus 50%, 40% a 50%. Porém, a dificuldade na armazenagem, na bateria, a bateria hoje vem da Ásia. A bateria hoje, em escala comercial, se todo mundo quiser, ela é pesada, ela tem uma questão de fabricação delicada. Então, existe isso e existe também a sua proximidade com determinado tipo de energia. Aqui no Brasil, nós somos favorecidos pela biomassa. Pela biomassa. Nós somos um dos países de maior biodiversidade do mundo. No caso da termoelétrica, que ela está migrando de carvão para diesel e agora muitas nos procurando para geração em biometano, o biometano ele vem sendo uma crescente nas solicitações de clientes para a solução de problemas. A energia
do biometano, ela é interessante porque quando a gente fala em transporte coletivo, que é a solução, a menor solução para transporte de grandes massas em termos de emissão, o interessante é que todo mundo crucifica o CO2. No transporte coletivo, o particulado, como o Bruno mostrou, o particulado ele é um grande vetor de doenças respiratórias. O particulado em gás natural, em GNV, em biometano, é muito menor do que diesel. O particulado numa molécula que tem um carbono só, que é o gás, em comparação numa molécula que tem 16 carbonos no diesel, o diesel, quando você queima 16 carbonos, dentro de um motor a queima é tão grande que você não consegue queimar tudo. Aí gera o carbono não queimado, que é o particulado. O gás natural, ou o biometano, ele queima praticamente tudo, você não tem particulado. Então, além do CO2, além dos fatores ambientais de aumento, temperatura, efeito estufa, você tem a questão de saúde pública, que o biometano, que o gás, ele vem trazendo bastante benefícios. Né? Em transporte coletivo, nós advogamos próximo de duas tecnologias. Onde há disponibilidade de energia elétrica, e nós vimos o estado de Goiás, como eu entendi ontem, o pronunciamento do governador do estado de Goiás aqui, realista, mostram a maior proximidade em escala comercial para se fazer essa transição. Então, eu queria abrir com esse ponto de vista, sem me alongar. Né? Biodiesel, acho que é interessante, mas para uma cidade, o biodiesel ele tem o particulado também. Então, ele vai ter que ser filtrado, ele vai ter que ter o filtro de partícula e o Arla, coisa que o gás não precisa. Você não tem o Arla 32, você não tem sistemas de SCR no gás, né? Por exemplo. É isso. Posso falar? Bom dia. Muito bom dia a todos. Amigo Edmundo, Francisco, Dimas. Super obrigado pelo convite, a todos que estão nos acompanhando aqui no seminário. É uma satisfação participar desse debate tão importante. E ter ouvido antes a apresentação do Aveleda, a apresentação do Bruno e o discurso de abertura do Dimas, acho que foi fundamental para que a gente entendesse que as respostas estão todas ali já. Em tudo que eles falaram, eu acho que a gente consegue encontrar as respostas para esse dilema, e o nosso papel aqui seja talvez só conseguir casar tudo isso para aquilo que a gente está discutindo sobre o transporte, sobre ônibus e sobre tecnologia. E eu acho que o lema da NTU, o Brasil é coletivo, ele é extremamente feliz, porque ele é simples, mas ele é muito preciso e perfeito para explicar essa situação. Quando a Aveleda fala que, na verdade, o grande responsável pela emissão de carbono são as queimadas e o desmatamento, quando você coloca números ainda mais precisos, dizendo que o transporte é responsável por 13% das emissões de carbono de todo o país, e, na verdade, o ônibus é responsável só por 0,8%, eu acho que isso dá uma grande dica do que a gente tem que construir, na verdade. E é um transporte coletivo tendo a atenção que ele merece para que mais pessoas andem de ônibus, para que existam menos viagens de transporte individual, para que a gente possa contribuir, sim, de forma significativa para cidades mais limpas, com menos carbonização, com menos trânsito, com mais inteligência, com cidades mais eficientes. Então, talvez a solução não seja só a tecnologia, que é muito do que se discute hoje em dia. A solução é o próprio ônibus, é o transporte coletivo como uma forma da gente conseguir congregar todas essas iniciativas em algo que traz muito mais resultado. Ele falou sobre Goiânia, e acho que Goiânia está muito em evidência, porque está, de certa forma, conseguindo juntar tudo isso num sistema muito mais moderno e que está se despontando como um dos melhores do Brasil. Passou
anos e anos sem conseguir renovar a sua frota. E aí passou a desenvolver um planejamento de longo prazo para que você possa, de fato, dar a prioridade, a qualidade para o transporte público, de forma que ele seja a primeira escolha de quem tem que viajar, que mais pessoas rodem e que isso automaticamente gere toda a receita e os investimentos e assim por diante num ciclo virtuoso que possa se perpetuar, né? Então, muito tem se falado sobre a tecnologia, porque talvez seja o que é mais palpável, o que é mais fácil. Mas eu acho que a grande transição, na verdade, é essa, é a gente conseguir, de fato, dar para o transporte a atenção e a prioridade que ele merece. E, em paralelo, a gente conseguir todos os recursos e fazer um planejamento de longo prazo para que a gente tire, na medida certa, os benefícios de todas essas novas tecnologias que vêm se desenvolvendo, que vão sendo barateadas, que vão sendo cada vez mais eficientes e que podem ir de forma muito inteligente, sendo aplicadas de acordo com a realidade de cada região, de cada cidade do Brasil e assim por diante, como foi muito bem dito, né? Eu tirei uma foto aqui de um dos slides do Bruno, em que ele diz o seguinte, ele colocou numa ordem que eu acho que faz todo sentido quando a gente fala de desafios da transição. Ele faz uma lista lá dos desafios. Primeiro é construção de novas infraestruturas, garantias de suprimento energético, necessidades de investimento, formação de mão de obra. E eu entendo que não é por acaso que lá no fim da fila está assim, alinhamento industrial, né? Então assim, dá para fazer tudo em paralelo. Eu acho que ninguém de forma alguma é contrário a novas tecnologias, mas talvez a gente em alguns casos esteja querendo ir para o final da história antes de dar alguns passos importantes. Num país onde ainda existe uma frota enorme de veículos Euro 3 rodando, na média, uma idade muito alta da frota, não sei se faz sentido a gente não trabalhar fortemente a renovação dessa frota pelos veículos a combustão, a diesel, que foram lançados por todos nós aqui há 2 anos atrás e que são incomparavelmente menos poluentes, do que a gente dar um salto tecnológico que exige, na verdade, um monte de recurso que os sistemas nunca tiveram, né? Então, eu acho que o debate passa por isso, da gente como que casa todos os interesses ou soma todos os esforços para que no final a gente consiga atingir todas essas metas que a gente tem, que eu acho que são nossas, de ter cidades mais sustentáveis, de ter menos emissão de carbono, de ter cidades mais inteligentes e assim por diante. Então, é nosso papel ajudar nessa transição, mas também fazer esse alerta de que, na verdade, a gente tem que buscar todas as alternativas e não só focar em uma, talvez, que seja, entre aspas, a mais fácil na visão de alguns, mas não necessariamente. Obrigado. Legal. Bom, primeiro, queria dar bom dia a todo mundo, agradecer, presidente Edmundo, Francisco, agradecer ao Dimas aqui, grande oportunidade e honra para nós estar aqui, junto com meus colegas do painel aqui. Eu queria, com muita qualidade e cuidado, fazer uma provocação e um convite para todo mundo refletir. Vou até sair um pouquinho e fazer um paralelo ao protocolo, mas eu não sou expert da academia e na consultoria, como toda a indústria já tem experts que estão desenvolvendo, e aqui acho que está bem mapeado tecnologia. Não vamos aqui pensar em reinventar, porque já tem uma solução de pluralidade de opções, 5, 6, e vão vir outras aí. Mas eu queria fazer uma reflexão em todos nós no comportamento. Por quê? O Brasil hoje, com 220 milhões de habitantes, tem quase 500 milhões de celulares. Todo mundo carrega o seu celular todo dia. Isso já tem um consumo energético na nossa qualidade de vida e no nosso comportamento dedicado a isso, que a gente não vai mudar. Hoje se fomenta a troca de telefone celular, de uma moto, de um automóvel, muito mais do que se fomenta a troca de um ônibus, de um sistema de motor industrial de poluição de alta escala. Então, o comportamento está ditando também um ritmo diferente dos poluentes, que aqui estava claro, não é o ônibus que é o demônio da história. A demonização não passa pelo ônibus, ela acho que já até passou em algum momento. Mas percentualmente os dados não acadêmicos medidos mostram que não é o ônibus o vilão. Mas nós, como indústria, temos que fazer o nosso papel, a gente não vai se furtar a isso. Mas outro comportamento que agora está geracionalmente também sendo grande impactado, e aí os especialistas vão poder concluir, o uso da inteligência artificial vem modular vantagens e ganho de eficiência no nosso dia a dia.
Só que tem um vilão por trás que ninguém está enxergando, que para cada tecla de consulta, de processamento de uma pesquisa na IA, a gente manda os supercomputadores, data center, processar, e está gerando um aquecimento, e eles consomem energia para refrigerar os processadores dos data centers, que consomem energia. Então é um ciclo não virtuoso, porém perigoso, porque a gente vem ganhando qualidade de vida na evolução tecnológica e ao mesmo tempo dando um tiro no pé de demanda energética insuficiente porque a gente está gerando de demanda futura. Então todos os nossos celulares agora estão recebendo informações, estão me escutando, estão escutando a todos nós, processam, isso gera consumo energético, a gente não vê, e depois estamos em bandeira vermelha agora, uma questão climática, sazonalidade de chuvas e tudo mais, mas isso está conectado ao comportamento, e não ao ônibus, não ao caminhão, não à moto, enfim. Essa era a provocação que eu gostaria de fazer. A gente, indiretamente, também somos parte do tema do problema que a gente está vivendo. Mas agora, conectando com a indústria, e aí eu acho que eu pego um pouco da carona nas palavras dos amigos aqui. Não tem uma bala de prata, e não terá. O Aveleda também trouxe uma reflexão interessante. Cada região tem uma vocação, e cada região tem uma qualidade, uma virtude, do ponto de vista de energético ou logístico. Fica mais interessante fazer por aqui ou por ali. Outra provocação interessante também. A gente não está vendo aqui hoje na discussão, e não vi na última edição, a ANEEL, falando de eletricidade, ou a ANP, falando de combustível de petróleo. Mas agora o ecossistema, a gente precisa realmente dar as mãos e unificar não só a indústria, mas os players, né? Uma análise 360, ela tem uma região satelital orbitando, que passa pelo poder público, passa pelo empresário, pelas lideranças, pela indústria, mas também passa pelos novos stakeholders, os coautores do nosso contexto de descarbonização. Por quê? Hoje, se a gente pega uma empresa de distribuição de energia, o ganho dela, que é o core business, é modular uma produção e fornecer e faturar isso numa conta de luz. Só que ela também pode participar do processo de financiamento ou coparticipação das baterias de um ônibus ou de um caminhão. Por quê? Para quem não conhece, uma das maiores fontes de lucro ou de receitas do Waze não são os patrocínios. Sabe como é que o Waze ganha dinheiro de forma massiva? O Waze é o maior catalisador de geração de tráfego de dados de celular do mundo. Todo dia, todo mundo no Waze está demandando tráfego de dados. E aí as operadoras ganham com isso. Então o Waze recebe um FII das operadoras de telefone porque ele fomenta indiretamente o consumo de dados, tráfego de dados. As empresas de energia, falando do que é elétrico, ou as empresas de gás ou biogás, falando do que é gás, também poderiam sentar com todos nós e desenvolver mecanismos de modelo de negócio que suavizariam ou estariam mais acessíveis essa transição por tecnologias que hoje não têm uma escala viável do ponto de vista de custo ou até de implementação. O biogás ele é muito interessante em vários aspectos, como o Galão trouxe, mas ele também tem entraves hoje de curto prazo da implementação da infraestrutura. Não é tão simples. A infraestrutura demanda, né, armazenagem, compressores muito pesados para poder fazer também um abastecimento com vazão mínima condizente com os intervalos de parada. Senão, hoje um posto de gasolina com GNV vai colocar um ônibus com 4 horas de recarga, 5 horas. Então, há também que ponderar algumas coisas que é bem-vindo e tem o seu espaço, mas tem que combinar as operações. O HVO é excelente também como alternativa, o biodiesel 100%, e hoje a tecnologia ela é comum ao nosso parque industrial. Todos os fornecedores, diretos ou indiretos, dessa indústria aqui, conjugam no mesmo acesso tecnológico, onde célula de bateria é continente asiático, a geração máxima do diesel até hoje extrapolando, já a Europa discutindo agora, vai para o Euro 7 ou já acabou? Isso, estamos vivendo isso também. Aqui no Brasil, em Curitiba, nós temos um centro de desenvolvimento e pesquisa do Grupo Volvo, que está desenvolvendo a geração Euro 7 da Europa. E tem muita discussão em curso, até para entender a viabilidade da curva de retorno do investimento que está sendo feito, porque o ganho é muito marginal perto do que já se atingiu no atual Euro 6. É muito marginal. Então, a iniciativa aqui, obrigado pelo tema, né? Não vou me alongar mais, o coletivo faz todo sentido, a gente tem que reduzir, só que também o comportamento é carro novo todo dia, moto nova todo dia, fomentando processo, banco, todo um cenário que tem um comportamento de viés de consumo que o demônio passa a ser o outro, que é o ônibus. E isso é que tem que ser revisto e repensado também pela sociedade. Excelente, Paulo. Você colocou uma coisa em perspectiva que é importantíssimo que a gente aqui não se permita cair nessa confusão. Ônibus é agente antipoluição, não o contrário.
né, e puxando aqui uma reflexão sobre o nosso comportamento. Muito bom. Eu quero fazer uma provocação aqui ao Valtinho, que ainda vai falar agora. Veja, essa discussão, que também o Paulo comentou agora, é importante a gente perceber quando a gente olha a redução de emissões ao longo das etapas do euro. No começo é aquela história, como se você estivesse cortando a árvore no machado. Hoje você está passando uma gilete, porque você já caiu ali. Se você pegar fora, o monóxido de carbono que menos reduziu 90%. Se você vai para as outras emissões, especialmente o material particulado, que é o mais nocivo localmente, a redução já está muito perto de 100%. Então você pode ter, do euro 5 para o euro 6, reduziu 50%. 50% de quase nada já, comparativamente ao que era. Por que eu estou chamando a atenção para isso? A gente fez uma vez um estudo lá em Fortaleza, considerando uma quantidade escassa de recursos que a gente tinha e algumas hipóteses de mudanças energéticas. E o melhor efeito disparado era o euro 6. Porque você tem que considerar o que é que você tem de dinheiro para tirar os euro 3 da rua. E quando você vai para além do ônibus, você está cheio, inclusive, ainda de caminhões pesados e alguns ônibus em algumas cidades, antes ainda do euro 3. Então, é preciso fazer essa ponderação. Então, na minha leitura, a preço de hoje, enquanto a gente não tiver todo mundo euro 5, 6 no mínimo, porque o 5 já foi uma grande evolução, é preciso pensar nisso. Se realmente encarecer a renovação vai fazer sentido em termos locais. Então, eu queria fazer essa provocação, Valtinho. Você ainda não falou, você vai comentar algumas coisas. Eu queria que você colocasse isso também em perspectiva. O Jorge foi mais ou menos também nessa linha, mas especificamente euro 6. Vocês veem que sobrou a provocação tudo pro Valtinho. Todo mundo pegou o microfone rápido aqui hoje e sobrou para eu fazer toda essa parte aí. Mas foi excelente aí a discussão. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui em nome da Mercedes-Benz. Cumprimento cada um de vocês. Obrigado por prestigiar esse painel. Não tem como não deixar de agradecer Edmundo pelo convite, também aí o Francisco, e cumprimentar também meu amigo Marcelo Fontana, que está aí, que organizou com muito carinho esse evento aí para todos nós. Bom, o que eu posso contribuir aqui para vocês? O Brasil, como todo mundo sabe, nós temos aí 5.500 municípios aproximadamente, cada município com a sua particularidade, com a sua demanda, com a sua disponibilidade de recursos, um necessitando investir mais em educação, outro em saúde, outro em transporte, outro em segurança. Então, a única certeza que a gente tem é que não haverá uma única tecnologia capaz de fazer a transição de toda essa matriz energética em nosso país. Vai ser o quê? Vai ser uma combinação de tecnologias. E o que é realista? Realista, na verdade, não depende muito da tecnologia, e sim do planejamento. Quando for feito um planejamento, ele tem que alinhar os 4 pilares dessa transição, ou seja, precisa ser analisado a tecnologia, precisa ser analisada a política pública, quem vai pagar, como vai pagar, quanto o usuário vai pagar, quanto o município vai subsidiar. Precisa analisar os financiamentos que hoje, graças também ao governo federal, nós temos muitos financiamentos públicos, né, do BNDES, tem do BID, tem Refrota, tem PAC da mobilidade. Então, financiamento precisa ser olhado também, e a infraestrutura, sem dúvida nenhuma, a infraestrutura, seja ela para o biogás que foi falado aqui, para os biocombustíveis, seja ela para o elétrico, ela demanda tempo. Infraestrutura não se faz, não se coloca um transformador e está tudo certo em um mês ou em um ano. Infraestrutura demanda planejamento da cidade, construções, torres, cabos, dutos, seja ele de gás. Então não dá para se planejar em 4 anos de política.
isso não vai funcionar. Tem que planejar olhando por 30, por 40, por 50 anos. É assim que se faz um planejamento de uma mudança de matriz energética, e não em 4 anos. Então, por isso, o segredo da ser realista ou não, ser real para se implementar no nosso país, é baseado no planejamento. O que a gente tem hoje disponível de tecnologia? Dimas comentou muito bem, os colegas também. O Euro 6. O Euro 6, pouca gente fala disso, mas é super importante. Está baseado numa regra do Proconv P8, que começou em 2023. Nos 3 primeiros meses ainda era possível fornecer veículos Euro 5, mas a partir de abril, se não me falha a memória, de 2023, Euro 6, que reduz nada mais, nada menos que 80% o NOx e 50% o material particulado. Para quem não tem essa noção, hoje um Euro 6 emite 0,026 gramas de material particulado por quilo de combustível. Isso é nada. Vocês não vão ver hoje um produto Euro 6 com fumaça, com fuligem. Então não existe mais praticamente fuligem num carro Euro 6. Quando você vai para o NOx, falei para vocês que reduz 80%, é 1,1 gramas de NOx por quilo de combustível queimado. Ou seja, é uma redução muito baixa, é uma redução muito significativa de poluentes. E como disse aqui também na discussão, o NOx e o material particulado são os gases que causam problemas na saúde, especialmente na parte respiratória. Se a gente resolve isso com o Euro 6, nós estamos resolvendo boa parte aí da saúde nos grandes centros. Então, esse é o Euro 6. Que mais tem de tecnologia? Aí vamos migrar para os biocombustíveis, que aí a pegada não é o NOx e nem o material particulado, porque eles emitem muito parecido. Aí é o CO2, que não é um problema municipal, é um problema global. E como dito aqui também, o transporte público responde por menos de 1% no Brasil das emissões de CO2. Porém, hoje as tecnologias de biocombustíveis estão evoluindo numa velocidade muito grande. Então, hoje nós temos no diesel, por lei, 14% de biocombustível. Era para ser 15%, hoje está em 14%. Até 2030, devemos chegar em 20% de biocombustível, que vai reduzir significativamente o CO2. Que mais nós temos de biocombustível? Foi falado também o HVO, que é de alta tecnologia, é um biocombustível hidrogenado, que pode reduzir em até 80%, 70%, 80% o CO2, e pode ser utilizado até 100% no veículo. Vocês ouviram falar também mais recentemente, a Mercedes-Benz está testando, eu não tenho os dados ainda para compartilhar com vocês, que é o Bivante. É um processo diferente de um biocombustível, feito através de um processo de bidestilação, que também tem a mesma pegada de um HVO, usando 100%, reduzindo de 60% a 70% de CO2, com a metade do preço de um HVO. Também vai ser uma solução para o nosso país, no meu ponto de vista, bastante realista. E aí a gente tem as outras tecnologias que vocês estão ouvindo aí a todo lugar, aqui mesmo na NTU tem vários exemplos de ônibus elétricos. Então a gente tem os elétricos, nós temos aí o biometano, o biogás que foi falado aqui, temos ônibus a hidrogênio, a combinação de bateria com hidrogênio, que é o fuel cell. Então todas essas tecnologias, elas têm as suas utilidades, mas não necessariamente elas vão caber em todos os municípios.
o que é realidade. Se você tem uma frota Euro 3, transforma ela em Euro 5. Se você tem uma frota Euro 5, transforma ela em Euro 6. Se você já tem Euro 6, adiciona biocombustíveis. Se você já tem tudo isso, migra para um biometano, migra para um elétrico, põe em 5, 3, 10% da frota. Faça uma evolução para não cair numa cilada que eu não tenho orgulho nenhum de falar do município de São Paulo. É melhor você ter 11 mil ônibus Euro 6 ou 3 mil ônibus elétricos e 8 mil Euro 5. Quem respira melhor? Que cidade respira melhor? Aquela que tiver os 11 mil Euro 6. Então, se você quer migrar para tecnologias mais caras, mais limpas, não tem problema nenhum. Mas faça isso, emprega o recurso de uma forma onde a população vai ganhar com isso. O que aconteceu em São Paulo? Não foi possível implementar o diesel, o Euro 6, apenas os ônibus elétricos, porém, há uma limitação de infraestrutura no momento. Então, você não consegue renovar. São Paulo precisaria renovar 1.500 ônibus todos os anos. Assim foi histórico. Não consegue. Mas não consegue por quê? Por conta da limitação da energia. Mas vai ter energia? Vai. É o planejamento. Vai ter 2027, 2028. Isso só vai aumentar. Então, qual é a solução para São Paulo? Se a frota, por exemplo, uma garagem, precisa renovar 50 ônibus, mas ela tem energia para renovar 20, compra os 20 ônibus elétricos, mas os outros 30 renova com Euro 6. É melhor do que deixar os ônibus vencidos. Hoje nós temos aí 2.600 ônibus vencidos, rodando ônibus 2012, 2013, 2014, 2015, sendo que o apelo público, ele é nobre. Vamos fazer uma mudança da matriz energética. É nobre, só que sem o planejamento, não vai. Então, Dimas, eu acho assim, temos aí muitas tecnologias para serem colocadas na mesa, todas elas vão ter uma contribuição significativa para reduzir emissões, e a gente precisa de um bom planejamento para fazer essa transição e explorar mais o que a gente tem e que cabe no bolso dos municípios. É isso. Muito bom, muito bem colocado. Acho que eu continuo com a mesma leitura depois de ouvir todos vocês aqui, e acho até que, de certa forma, sinto que é consenso, que é preciso aplicar com inteligência. Planejamento é o que vai fazer toda a diferença. O recurso é muito escasso e dinheiro mal aplicado é aumentar o nosso atraso com relação a essa pauta. Continuo achando que, basta olhar o caso de São Paulo, né? Eu estava conversando com um colega outro dia, ele tem a previsão levando média tensão para a garagem dele, investimento altíssimo, pela última vez que eu tinha conversado com ele, deve ser uma coisa da ordem de 30 milhões de reais, mas ele vai chegar lá talvez a 50 ônibus que ele consegue carregar. Você vai levar alta tensão para espalhar nos bairros residenciais da cidade onde estão as garagens? Né? Então, é preciso pensar isso antes de começar esse passo e pular de cabeça na piscina sem ver se tem água. Né? Mas eu quero fazer uma provocação nesses minutos finais para vocês comentarem rapidamente aqui, um aspecto que a gente falou bastante e é importante. Biodiesel. A gente fala de biocombustíveis, o biodiesel em especial, né? A defesa principal dele é que, ao plantar o biodiesel, eu vou capturar de volta uma parte daquelas emissões, né? E isso, especialmente, no começo se falava até, inclusive, em captar os restos da produção agrícola. Isso não é exatamente o que aconteceu no Brasil. Aqui, hoje, o biodiesel concorre com a cadeia de produção agrícola, ele encarece comida. E o meu principal ponto que eu queria chamar a atenção para ouvir vocês aqui num comentário rápido de cada um é o seguinte: o mundo inteiro
tem de 1 a 7%, por N motivos, inclusive por segurança energética, para depender menos de petróleo, etc. Porque até aí você tem uma faixa eficiente de uso do biodiesel. A partir daí, a gente está em 14, falando de ir para 15, chegar a 20, com a qualidade do biodiesel que a gente tem. Isso está encarecendo o custo de transporte em N aspectos da nossa manutenção, eficiência da queima de combustível e o próprio preço do biodiesel também impactando. Então, por que é que o Brasil tem que ser o diferente do resto do mundo? O que é que explica isso? A gente tendo já consequências de entupimento de filtro, de crescimento de colônias de bactérias, causando uma série de problemas. Quando você vai até um certo ponto, aquilo funciona muito bem e realmente está ajudando. De um certo ponto em diante, a minha impressão começa a andar para trás. Tudo que servir para encarecer e dificultar a vida da melhora da oferta de transporte coletivo a baixo custo, precisamos de mais qualidade a custo menor. Para mim, tudo isso começa a aparecer, passou do ponto, está começando a virar tiro no pé. Queria ouvir vocês, o Bruno, inclusive, já fez um trabalho nessa linha também, muito bem feito, inclusive, à época, eu já usei muito aquele material, mas queria ouvir vocês aqui com relação a biodiesel. Posso começar, então? Obrigado, Dimas. Excelente ponto. Tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala de biodiesel, porque parece muito simples, mas como você falou, até 5, 7% globalmente já está bem maturado e bem conhecida os riscos, a qualidade e como se obter minimamente algo comum ao mundo inteiro num nível estándar global de qualidade. Esse avanço, essa jornada de 10 mais, que a gente está falando, chegando até quase 20%, a gente começa a ter a criatividade, pondo em risco também a eficiência. Os motores têm um desenho técnico para um tipo de qualidade química de um combustível. Isso a gente sabe. Mas a gente vem numa crescente que também é louvável, que também tem o seu apelo correto, mas talvez fazendo um uso indiscriminado da forma que se cria essa quantificação do biodiesel, das diferentes naturezas que se compõem. Você deu a ideia, a origem, né? Você comentou a origem vegetal, que aí se captura, tem os de origem animal, que aí tem outro contexto, né? Aproveitando gorduras e tudo mais, mas o controle técnico da ponta, que a gente fala, né, do poço à roda, do fluxo, de como se gera o biodiesel, ele também é caro, ele também é complexo e ele também tem um contexto de competição na sua cadeia. Você falou muito bem. E isso está encarecendo também, como você comentou, o ciclo de manutenção. O biodiesel ele não vai ser a solução correta sozinho. A combinação híbrida de alguns outros fatores podem vir ajudar. Por exemplo, eu estava comentando do comportamento. Aqui, os empresários já estão com muita evolução e maturidade de eficiência de frota. Mas ainda me arrisco a dizer que tem muito órgão gestor que não conseguiu pegar a própria inteligência artificial ou outros modelos e redimensionar talvez até algumas linhas para reduzir a quantidade de ônibus que hoje estão, às vezes, batendo cabeça numa mesma rua e andando vazio. Então você tem uma composição da matriz de combustível no motor, que é o alimentador, mas você também tem aquela que eu estou sendo eficiente no meu dia a dia com o uso do ônibus que consome o diesel, ou eu estou rodando mais quilômetros que eu precisaria para transportar a mesma quantidade de passageiros. E aí é uma questão de eficiência da operação, onde o empresário muitas vezes tem a visão, mas ele tem que seguir, às vezes, uma prerrogativa do seu órgão gestor que definiu as linhas, que definiu os horários. Então, também uma provocação saudável aqui é olhar um pouco a eficiência do uso do ônibus, e não só a matriz que o ônibus consome do ponto de vista de recurso de combustível. O biodiesel ele é perigoso quando ele começa a sair do limite do ponto de vista de eficiência e viabilidade de custo operacional. Você mesmo comentou, a manutenção começa a ficar pior, a qualificação das pessoas na manutenção é um grande desafio, ferramental, diagnóstico, e assegurar que o mesmo diesel que abastece no Ceará é o mesmo diesel que abastece em Curitiba, é o mesmo diesel de São Paulo e por aí vai. Não é. E as naturezas, o Arla também muda, né? Para quem também sabe, o Arla tem uma variabilidade muito grande, tem entupimento, tem um problema de desmineralização inferior. São componentes que aí também um nível de controle de qualidade, auditoria, melhoraria um pouco a escala de combinar melhor esses fatores com menos risco, esses contaminantes que você colocou. O buraco está ficando cada vez mais embaixo, a gente tem que levantar a mão sobre isso. Não dá para ficar... Temos hoje no Grupo Volvo a oportunidade de ter o diesel B100, 100% bio, de origem bio, ou seja, vegetal ou mineral. Só que você tem que enriquecer componentes no motor para ele aguentar essa nova condição. E o consumo de combustível ele não melhora, ele piora, porque você está tendo que capar
ou cercear itens tecnológicos do motor para ele suprir deficiências químicas desses novos combustíveis. Então você anda para frente no aspecto quando você coloca um combustível novo, mais eco-friendly, vamos falar assim. Só que aí você consome mais também daquele mesmo combustível, que aumenta o seu custo operacional. Mesmo que isso seja em eliminar menos CO2 na atmosfera. Mas aí tem que ter o equilíbrio econômico e financeiro da operação. Tá? Ok. Só pedir aqui ao Jorge, já tinha colocado, viu? O Galal também já, depois. De forma bem rápida. Eu acho assim, o biodiesel tem um apelo interessante porque ele de fato pode contribuir com a redução de emissões. Alguns biocombustíveis são de origem, seja animal, vegetal, mas feito com rejeitos, então você pode ter um aproveitamento bom e ter essa utilização. Eu acho que a grande questão é achar o ponto de equilíbrio, onde você consegue maximizar esse benefício da redução de emissões e reaproveitamento de materiais e não começar a entrar nos prejuízos causados por um tipo de combustível que não é uniforme, que não tem uma estabilidade muito boa, que vem de diferentes fontes e qualidades, como o Paulo comentou, e a partir de um certo nível você vai, na verdade, encarecer muito a tua operação com uma manutenção muito mais rigorosa, tendo que gastar com aditivos para conseguir estabilizar esse combustível e manter a validade dele por um período muito mais longo, porque ele vence e estraga muito rápido. Reduzindo disponibilidade de frota, porque também começa a ter problemas. Reduzindo disponibilidade de frota, tendo que reforçar o seu trem de força para que ele aguente, esteja mais suscetível a esse tipo de agressão. Então, eu acho que o grande cuidado é esse. Qual é o ponto em que a gente tem um bom custo-benefício e não estica demais a corda para passar do ponto. E aí colher mais prejuízo do que benefício. Alô, por favor. O que nós temos observado no mundo e aqui no Brasil é que diesel ou biodiesel, a questão é que está ficando caro a combustão utilizando o diesel. Do Euro 4 para o Euro 6, nós reduzimos, aí do Euro 5, vamos pegar do Euro 5 para o Euro 6, nós reduzimos aí 80% de NOx, 50% de particulado. Mas o que precisa ficar claro é que essa redução não foi um milagre tecnológico de uma combustão mais específica, foi pós-tratamento. O que é um pós-tratamento? Foi adicionado uma coisa chamada filtro de partícula, DPF. Foi adicionado um sistema e reforçado um sistema de injeção de ureia líquida do Arla 32. Isso é custo. Isso não é somente um custo adicional de aquisição, mas um custo de manutenção ao longo da vida útil. Então, seu exemplo aí, do Euro 6 para o Euro 7, esses sistemas eles vão ficar mais robustos e vão encarecer mais o produto. Fica cada vez mais caro, com diesel ou com biodiesel, usar o diesel na combustão. É isso que as entidades estão pressionando as montadoras. Então, eu sou partidário a ficar amigo da tecnologia. Olhando para o passageiro, hora que ele anda no ônibus elétrico ou no ônibus a gás, ele fala assim, é mais silencioso. É mais silencioso, eu tenho mais conforto. Tanto no elétrico quanto o a gás. O a gás é um ciclo Otto. O ciclo Otto, olha, ele não faz barulho, esse ônibus, quase eu não escuto o barulho do motor, porque ele é um ciclo de um carro de passeio, um motor que usa um ciclo do álcool gasolina, etanol e gasolina. Ruído, conforto e também simplicidade. O motor elétrico, ele acaba sendo mais simples do que o diesel. Não existe necessidade de filtro de partícula, não existe necessidade de injeção de ar, a mesma coisa o gás. Então, existe uma certa predileção aí e uma tendência, né, como aquela foto da cidade de Nova York, onde só tinha um veículo automotor e o resto era tudo
tudo carroça. Eu estava até para te falar, Bruno. Naquela época, o ônibus tinha 12 cavalos e já gerava tudo aquilo de resíduo. E hoje, que o menor tem 190 cavalos. Já pensou? Imagina a quantidade de resíduo. Mas eu acho que as formas, a combustão, como forma de geração de energia, ela precisa mudar a matriz. Porque queimar uma cadeia, e no biodiesel ela é pior, porque no diesel é 16, no biodiesel você tem molécula heterogênea, chega a 18, 19, origem animal chega a 18, 19, a cadeia carbônica é maior. Então a emissão do tanque à roda é maior, mas do poço à roda não. Né? Então é esse o comentário que eu faço. Ok. Valtinho. Só adicionando, eu não vejo que é tão difícil a gente resolver essa questão. No biodiesel, eu acho que tem que trabalhar mais, sem dúvida nenhuma, para regulamentar o percentual de combustível de origem vegetal e animal. Isso daí vai fazer toda a diferença. Hoje não tem essa regulamentação, essa mistura pode ser um pouco mais de animal, um pouco mais de vegetal, e isso, quanto mais animal tiver, pior fica a operação, mais vai antecipar aí a troca de filtros, mais vai consumir combustível. Então, eu acho que trabalhar juntos para tentar regulamentar esse percentual de origem vegetal versus o animal, e também a questão que o Jorge comentou aqui dos aditivos. Hoje existem aditivos que você aplica no tanque de combustível para poder atingir a mesma quilometragem que você tinha aí antes de ser o B14, né? Então, assim, eu acho que não está difícil de resolver, mas precisa, sim, uma movimentação de toda a indústria junto aos produtores para que a gente possa regulamentar essa questão de vegetal e animal. Dimas, Bruno, eu sei que não tem previsão de eu falar, mas como eu trabalhei muito nesse tema, eu estou coçando aqui só para falar. Gostaríamos de ouvir, por favor, temos um tempinho aí. Prometo ser bem rápido. Só fazer uma analogia, tá? E não vai ser nenhuma analogia em relação ao Brasil. Só para a gente considerar os argumentos que se usa hoje no Brasil para fortalecer. Eu acho que o ponto que você colocou logo no início da tua fala, da limitação, ele é fundamental para essa análise. Açúcar. É de origem vegetal? A soja também. É agro? Gera emprego, não gera? Tem uma cadeia produtiva pronta para produzir isso em grande escala? Tem. Tá. E o açúcar é tão bom que ele começou a ser utilizado sem ser no cafezinho. Vamos pegar o caso americano. A gente vai entrar aqui no Brasil. Então o açúcar ele está no macarrão, ele está na bolacha, ele está no refrigerante, ele está em tudo quanto é possível se colocar. Qual foi o resultado disso lá? Aí, de repente, se descobre que os meninos lá na escola começam a ficar gordinhos. Mas pode ser problema. Qual é a diferença da regulação americana para a regulação brasileira? A regulação americana, quando isso começou a ser percebido lá, ou seja, existem problemas, o órgão regulador americano, o FDA, ele foi lá e fez uma intervenção. Espera aí, existe um problema, vamos limitar o açúcar no refrigerante, no bolacha, enfim, tudo, e eles fizeram isso. A regulação aqui no Brasil, se fosse no Brasil, ia ser uma análise totalmente diferente. Não, o problema não é o açúcar, o problema é o seu metabolismo que não funciona bem. O problema não é o açúcar, o problema é você que não está processando bem aquilo lá. É o mesmo que acontece no biodiesel. E aqui, estranhamente, quando a gente ultrapassa o limite que todo mundo considera normal, aí a gente entra com, não, vamos resolver isso. Se fosse no caso do açúcar, não, vamos resolver isso dando insulina para os meninos. Não é? Que é o aditivo que você acabou de falar. Então, assim, eu acho que aqui a gente vive uma inversão completa da análise. Então, assim, desculpa fazer essa intervenção, mas para mim é um paralelo muito igual, muito próximo. A grande diferença é até onde vai a regulação. E não é preciso falar, houve várias pesquisas em relação a isso que comprovam o problema.
mas aqui ainda se continua atribuindo a culpa ao menino gordinho. A culpa é dele. Bruno. Muito bem colocado, Bruno. Eu acho que o aditivo, ele é a insulina, né? Mas é o que teria hoje possibilidade, nesse momento, hoje, realista, para poder ganhar um pouco mais de quilometragem e reduzir manutenção. Mas a regulamentação seria mais tratar a causa raiz e tentar resolver. E é isso que eu acho que é o caminho que a gente deve percorrer para resolver. Perfeito. Pessoal, nosso tempo está acabando. Vou, inclusive, pedir a vocês perdão por não pedir uma consideração final. Nós temos 1 minuto, mas eu acho que a gente conseguiu explorar bastante o tema aqui, fazer uma leitura ampla, entender que o que a gente vê, às vezes, o que está na superfície, não trata da cadeia como um todo, né? Eu fiz questão de destacar que, sim, acho que todos nós aqui concordamos que em algum momento nós vamos poder dizer tchau para o OPEP. Mas, enquanto isso, a gente precisa fazer um planejamento bem feito que funcione e que traga resultados positivos, até porque nós temos muita pressa. Energia que sai da tomada não te livrou necessariamente de produção de energia a combustão. Energia elétrica, e mesmo aqui no Brasil, que a nossa matriz é muito melhor do que o todo, eu não concordo com a aplicação do nosso percentual e dizer, um ônibus elétrico ou qualquer outro tipo de utilização elétrica, inteligência artificial, etc., está usando aqui 83% de energia limpa. Não é verdade. Você está colocando demanda nova, está pressionando o sistema. A Europa já viu isso muito bem, revisaram seus planejamentos, e a gente precisa também ser inteligente e fazer as coisas no ritmo adequado e da forma correta para ter resultados sempre positivos. E sempre em mente, uso coletivo de recursos, que é o nosso DNA para transporte, é a saída mais inteligente. Tudo que fortalecer o transporte coletivo, em termos de mobilidade, é a melhor saída ambiental. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que eu, como mediador, não tenha me excedido no entrar nos temas, né? Que eu tendo a fazer isso, mas foi um prazer participar aqui com todos vocês. Muito obrigado, audiência. Muito obrigado, Dimas, pela sua condição brilhante, como lhe é peculiar, todos os painelistas, o Bruno. Vamos fazer uma foto aqui oficial do nosso time de peso. Dimas Barreira conduziu brilhantemente, Bruno da Two Innovate, uma apresentação muito interessante, Valtinho da Mercedes, o Paulo da Volvo, o Marcelo da Scania e o Jorge da Volkswagen.